A minha trajetória comunitária em Santa Catarina, eu presumo que ela seja bastante incomum quando comparada à maioria das lideranças que estão sob o guarda-chuva da Conib. Eu tenho relativamente pouco tempo de Associação Israelita Catarinense. De fato, eu passei a participar das atividades da IC em 2017. Para mim, isto sempre foi algo muito desafiador, visto que eu não moro em Floripa, na capital catarinense. Eu resido no sul do estado, a aproximadamente 140 quilômetros de Florianópolis. Então, desde o primeiro momento, eu tive que ser muito organizado para prover vida judaica para mim e para minha família. Na segunda quinzena de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, o meu amigo Sérgio Yoklevich me convida para ser o vice-presidente da associação no biênio 2021-2022, apostando, creio eu, na renovação das lideranças e na adoção de uma perspectiva judaica que melhor pudesse dialogar com a realidade atual. Em 2021, o Sérgio foi diagnosticado com um problema de saúde grave, o qual o forçou a abdicar formalmente da presidência da associação. Então, a ideia de um período de preparação para que uma nova liderança, neste caso, este que vos fala, o tempo de preparação que deveria levar alguns anos, foi por água abaixo, né? Então, de maneira bastante singular, eu assumo a presidência da comunidade judaica catarinense, em meio a uma pandemia, sem contato pessoal com lideranças de outros estados. Sabemos que a informalidade conta nestas horas na busca por orientação, enfim. E o mais grave, nós tínhamos acabado de devolver a sede da associação, que a esta altura era alugada, uma vez que a pandemia ela levou a uma queda brutal nas arrecadações mensais da IC. E ficou assim, praticamente impossível manter a locação da casa que abrigava a nossa sinagoga, né? Então, eu peguei a IC em meio a uma pandemia e com todo o mobiliário da IC literalmente dentro de um container. Então, foi neste cenário que eu recebi a IC. Eu sabia que eu tinha que montar um time para levar a associação. E também sabia que havia uma pequena torcida contrária ao sucesso da gestão, né? Afinal, quem é este guri, né? Pelo meu sotaque já fica claro que eu não sou catarina, eu sou cearense. Então, a minha etapa zero foi conversar com as pessoas da comunidade, identificando as qualidades de cada uma delas e montando um time que partiria do pressuposto básico da descentralização. Para unir pessoas dentro de um grupo pequeno e diverso, a liderança ela precisa entender que todos querem dar um pouco da sua assinatura nos encaminhamentos. Então, neste sentido, diálogo e resiliência são fundamentais. Eu poderia destacar, né, como as maiores conquistas durante o período em que estive à frente da Associação Israelita Catarinense, os seguintes pontos, né? O primeiro foi a manutenção das atividades comunitárias em formato online durante a pandemia e a criação de uma newsletter, né? Essa newsletter, embora não seja algo propriamente novo, mas foi um instrumento hiper importante para prestar contas com aqueles que estavam contribuindo mensalmente com a associação, para eles perceberem que a associação não tinha morrido, não tinha se estagnado, não tinha, enfim, desaparecido.
O segundo ponto, que é uma das minhas maiores alegrias, é que nós conseguimos adquirir a sede própria da entidade. Então, nós saímos do container, literalmente do container, porque estava tudo armazenado num depósito, para uma sede própria. Então, nós tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária, e aí que, em março de 2022, adquiriu uma cota proporcional do CNPJ do espaço que, ora, se encontra a sede da associação. Após a conclusão e a entrega, né, deste edifício empresarial, foi iniciado o processo de individualização das matrículas dos imóveis e a escritura pública do imóvel, que hoje abriga a sede da IC, foi emitida há menos de um mês. Então, após a individualização das matrículas, imóveis com as mesmas dimensões e no mesmo edifício já valorizaram aproximadamente 60%. Entre março, que foi quando houve a Assembleia Geral Extraordinária, e dezembro de 2022, o que significa um ganho substancial de capital, embora imobilizado em patrimônio, para a Associação Israelita Catarinense em 9 meses. É claro que esta vitória ela não é fruto pessoal, ela é fruto da competência das administrações anteriores e do comprometimento dos colegas que compuseram a gestão 2021-2022. Quero também destacar que houve, durante a gestão 2021-2022, a manutenção e ampliação das atividades de ensino. A IC, então, ela passou a possuir um curso de cultura e religiosidade judaica, bem como um curso de Arcadot. Adicionalmente, retomamos as atividades do curso de hebraico moderno, também ampliamos a rede de professores para capacitar os nossos jovens para Bar e Bat Mitzvah, e criamos uma escola complementar para crianças de 3 a 9 anos. Em Santa Catarina não há escola israelita e penso ser muito pouco provável que um dia haja uma escola israelita por aqui, porque não há massa crítica em quantidade suficiente. O que não significa que as crianças elas só vão ter acesso a ensino judaico quando forem se preparar para o Bar e Bat. Então, vida judaica e conhecimento judaico tem que começar o quanto antes. Então, a partir dos 3 anos, a associação ela já oferece este tipo de serviço. Destaco também que nós fizemos uma nova edição do Sidur de Kabbalat Shabbat da associação. Então, esta nova edição do Sidur de Kabbalat Shabbat foi lançada em formato digital. Ela inclui canções que não estavam contempladas na edição anterior, bem como ela adotou um estilo de formatação mais moderno. Tá? Nós também conseguimos incluir Rosh Hashanah e Yom Kippur no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Então, esta conquista ela foi obtida após sucessivos diálogos, visita à Assembleia Legislativa e formatação de uma lei estadual. Então, nós conseguimos o apoio do, então, deputado estadual à época, Felipe Estevão, e, graças ao apoio do deputado, nós conseguimos, então, aprovar a inclusão de Rosh Hashanah e Yom Kippur no calendário do Estado. Embora não tenha sido possível assegurar feriado ou ponto facultativo para as referidas datas, a aprovação desta lei ela marca, no âmbito político, a presença judaica em Santa Catarina. Me orgulho também de ter participado da reforma do Estatuto da IC. Então, o documento que norteia a organização política e administrativa da Associação Israelita Catarinense passou por uma atualização absolutamente criteriosa após 17 anos de operação do documento anterior. Então, o atual estatuto, ele trouxe diversas alterações. Nós temos agora um novo modal do quadro diretivo da instituição, a criação de protocolo específico para alocação de itens da associação
e a possibilidade de inclusão formal de outras entidades israelitas estaduais sob o guarda-chuva da IC. Esta última certamente foi a alteração mais substancial de todo o documento, né? Então, neste último ponto, a IC passou a admitir a vinculação tanto de associados pessoa física, como já o fazia, só que esses agora compõem aquele lá IC, e também agora é possível a vinculação de associados pessoa jurídica. Então, os associados pessoa jurídica agora figuram como entidades filiadas à IC. Nós também, durante a gestão 2021-2022, trouxemos para a IC, para a Keilah IC, uma referência rabínica. Então, desde dezembro de 2021, o rabino Gershon também está conosco. Ampliamos também as ações de combate ao antissemitismo e criamos um comitê permanente de combate ao antissemitismo e aos discursos de ódio. Então, lamentavelmente, Santa Catarina, que é um estado belíssimo, figura como um dos estados da nossa federação, como um dos que possui o maior número de células neonazistas. Então, nós passamos a adotar uma estratégia de ensino para os mais jovens. Então, nesse sentido, eu já tive a oportunidade de ministrar palestra em diversas escolas, trouxemos também o pessoal do Stand With Us. Para além do ensino, também temos participado de maneira efetiva da construção do diálogo com os entes que são responsáveis por fazer o monitoramento destas atividades no estado de Santa Catarina, então Ministério Público, Polícia Civil. Temos tentado, então, nesta direção, estreitar o diálogo com as autoridades competentes. Conseguimos, após o retorno às atividades presenciais, também ampliar as festividades, ampliar as festividades relacionadas aos Hagim e Shabbatot. Então, as pessoas, elas queriam, de fato, liturgia, né? Então, de maneira geral, temos buscado cumprir todo o calendário, cumprindo as exigências mínimas, né, que a Halahá ela nos sugere. E, por fim, e ainda tendo correlação com a alteração do Estatuto, no que diz respeito à inclusão de comunidades, de novas comunidades, sob o guarda-chuva da IC, o último ato da gestão consistiu na entrega da Carta Constitutiva para as instituições que agora estão filiadas à IC, sendo estas a Sinagoga Jacob Peretz, na cidade de Camboriú, Santa Catarina, e a União Israelita do Vale da região do Itajaí, a Univre, que fica localizada na cidade de Balneário Camboriú. Então, este encaminhamento, como já dito anteriormente, só foi possível graças à reforma do Estatuto. Uma pequena comunidade, como é o caso da nossa, ela não necessariamente é uma comunidade apequenada, ela é apenas uma pequena comunidade. Então, o grande desafio, e com isto encaminho a resposta referente a este segundo ponto, o grande desafio das pequenas comunidades é encontrar qual é o tamanho ideal que nela cabe. Você não pode comparar e tampouco tentar imitar o que ocorre numa grande comunidade judaica, porque simplesmente não há massa crítica e não há recursos, né, disponíveis em quantidade. Então, o que nós tentamos fazer, falo nós porque, obviamente, a gestão não era composta somente pela minha pessoa, foi empoderar uma pequena comunidade. Continuamos pequenos, só que fazendo muito mais barulho. O maior número de células neonazistas, ao que tudo indica, estão localizadas na região norte do estado de Santa Catarina. É uma região
com notória colonização alemã. É evidente que eu não quero dizer com isso que todo descendente de alemão é neonazista, não faz o menor sentido. Mas é fato que o maior número de movimentações neste sentido por lá ocorre. O número exato, eles variam bastante de pesquisador para pesquisador, então eu prefiro não assim, descrever ou chutar, né, um número possível, tá? Porque eu já vi números completamente díspares, né, entre os pesquisadores da área. Os relatos historiográficos, eles demonstram que existe presença judaica em Santa Catarina há mais de 100 anos. Uma das fontes mais antigas de presença, acerca da presença judaica em Santa Catarina, vem da cidade de Blumenau, e já com mais de 100 anos. Temos também alguns registros no livro Saga Judaica na Ilha do Desterro, escrito por Jacques Schweitzer, que trata sobre a movimentação dos núcleos israelitas, principalmente na capital catarinense, e sua atuação política no pós-Segunda Guerra. Mas, de fato, a comunidade judaica em Santa Catarina ela vai começar mesmo a ser gestada a partir dos anos 1980, a partir de um grupo de judeus que vieram principalmente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, estas pessoas, elas realizavam os Hagim e Shabbatot nas casas uns dos outros, e em junho de 1990, eles formalizaram este grupo a partir da fundação da Associação Israelita Catarinense na cidade de Gravatal, em Santa Catarina. Aí que, então, ela está caminhando para os seus 33 anos de idade, com a leveza da juventude e a temperança da fase adulta. Segundo a nossa base de dados, atualmente existem aproximadamente 500 judeus em todo o território de Santa Catarina. De maneira organizada, temos 3 comunidades: a QIC, que fica em Florianópolis, a Univre, que fica em Balneário Camboriú, e a Sinagoga Jacob Peretz, na cidade de Camboriú. As pessoas que constituem a comunidade judaica catarinense, elas são absolutamente plurais. E, a bem da verdade, elas não vieram, a imensa maioria delas, né, para não dizer praticamente todas, para Santa Catarina com o objetivo de criar uma comunidade judaica. Elas vieram para cá porque queriam morar perto da praia. Então foi isso que aconteceu, e não há nenhum demérito em torno disto. Então, boa parte destas aproximadamente 500 pessoas, elas estão espalhadas pelo litoral de Santa Catarina, com uma maior concentração na Grande Florianópolis. Nós temos também, pontualmente, algumas famílias morando em cidades como Lages, no oeste catarinense também temos algumas famílias, mas a imensa maioria dos judeus estão espalhados pelo litoral de Santa Catarina, com ênfase ali na região da Grande Florianópolis. Eu sou natural de Fortaleza, meu sotaque, como eu já disse anteriormente, já indica que eu não sou de Santa Catarina, e embora eu tenha muito orgulho das minhas raízes, o fato é que eu saí do Ceará já há pouco mais de 15 anos para cursar doutorado e pós-doutorado. Então, neste período, eu pude morar no interior de São Paulo, morei também na França e morei nos Estados Unidos. Eu sou de origem sefaradita ibérica, tenho inclusive a minha origem comprovada pela comunidade israelita de Lisboa, então tenho toda a documentação. Entretanto, eu nasci num ambiente absolutamente laico, uma vez que religiosidade nunca fez parte do meu núcleo familiar primário, né? Eu
passo a ter contato recorrente, porém mambembe, com o judaísmo através de um grande amigo, durante o período em que morei no interior de São Paulo. Este amigo, inclusive, já fez aliá. E, à época, a maior parte das pessoas que estudavam conosco, elas eram oriundas do eixo Rio-São Paulo. Então, quando tinha os finais de semana, os feriados, ficávamos eu, ele e a minha esposa, né, os desgarrados ali na região do Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, visto que nós não tínhamos família por perto. Então, convivendo com este amigo, eu descobri que havia muitas similitudes, embora com nomes distintos, entre as práticas familiares que eram adotadas pela minha família e as práticas familiares da família deste amigo. E bem como também na forma como os nossos pais nos faziam enxergar, né, a vida. Contudo, devo ser absolutamente honesto, isto passou, eu fui fazer pós-doutorado no exterior e ele fez aliá. Então, retornando ao Brasil, eu assumi, após aprovação em concurso público, uma vaga para atuar como docente permanente, pesquisador, no campus da universidade, que fica no litoral sul de Santa Catarina e que atua fortemente na área de ciências do mar, que é a minha área de atuação profissional. Então, após eu me estabelecer, isto é, comprar imóvel, enfim, começar a vida, né? A minha esposa, ela engravidou e eu liguei para este amigo para dar a notícia. Isto foi em 2015. E na ocasião, após ele me parabenizar, ele me perguntou: e agora, né? Eu respondi: bem, agora é tocar a vida, preparar quarto de bebê e coisas do gênero, né? Nada demais. E então ele, em meio ao diálogo, ele me disse que na prática, é judeu quem tem filho judeu. Então, se o meu interesse fosse manter a tradição, eu precisaria possuir uma casa que pulsasse isto como uma realidade. Então, em 2015, eu passo de maneira ativa a contactar grupos e estudar de maneira sistemática com amigos no Brasil e no exterior, através de ferramentas digitais, né? Antes era o Skype, agora o Zoom. Algo que faço de maneira formal e sistemática até os dias de hoje. Toda a formalização do meu núcleo, do retorno, né, do meu retorno e o ingresso do meu núcleo familiar se deu através de GIUR, né, e estes GIURIN ocorreram com o decorrer do tempo. Então, se eu fosse tentar resumir, eu diria que em um momento da minha vida, um amigo muito querido me sugeriu que a tradição judaica seria uma ótima forma de dar um lar para os meus filhos. E eu segui este conselho. De fato, ele estava certo. A principal mensagem que posso deixar para quem pretende se tornar uma liderança comunitária é: não faça do judaísmo um exercício de taxonomia. Não se apegue àquilo que nos afasta, mas busque os pontos de convergência. Apague a palavra tolerância do seu calendário e inclua a palavra respeito. A Alahá, ela é única, tá? Contudo, as pessoas se aproximam dela de formas muito distintas, pois não são clones. Assuma as responsabilidades da comunidade sem que isto lhe seja um fardo, mas sim uma oportunidade única de aprendizado. Para isto, você irá precisar trabalhar em equipe e de maneira descentralizada, ouvindo com atenção
os conselhos dos bons amigos que são mais experientes. Fazendo isto, você irá naturalmente ter a sensibilidade que precisa para tomar decisões sóbrias, evitando comparações fúteis. Sua comunidade pode até permanecer pequena, mas ela fará muito barulho. Acredite, digo isto por experiência própria. Aguardo por boas notícias.